Olá, vamos começar o nosso estudo aqui do capítulo 10 do livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado. Hoje o tema é felicidade. E aí, já se inscreveu aqui no canal, já curtiu o vídeo, já ativou o sininho? Se não, faça isso agora para ser notificado dos próximos capítulos, do próximo estudo. Vamos lá? Vamos ao nosso conhecimento aqui, nossa jornada, em torno desse conhecimento da ciência espiritual, da metafísica. Então, o tema hoje é felicidade. E aí, ele começa com uma frase, aqui de uma pessoa chamada Cristiano de Larson, que diz assim: tudo responde ao chamado da alegria. Tudo se reúne onde a vida é um canto. Essa é a mensagem da nova vida, da nova ordem e dos novos tempos. É o texto áureo do grande evangelho do esplendor humano. É a verdade central da sublime filosofia da existência que declara que o maior bem é a felicidade e que o céu está neste mundo. Então ele está querendo dizer que a felicidade, a alegria é um atrativo, atrai coisas boas, Então segue nessa linha aqui que você vai compreender. A felicidade ela deve ser conquistada. Ela é conquistada pelo perfeito domínio da natureza emotiva. Então ele diz que quando que a gente se sente verdadeiramente feliz? Quando a gente tem domínio da natureza emotiva. E eu costumo dizer que isso vem, na verdade, a felicidade ela vem precedida da paz, Quando você está em paz com os seus sentimentos, quando os seus sentimentos não representam para você uma limitação, um bloqueio, alguma coisa assim, você está em estado de paz com esses sentimentos. Esses estados de paz permitem a você experimentar a felicidade, a alegria genuína. E é esse a nuance que você deve guiar, levar o seu pensamento a respeito do domínio próprio, do domínio dessa natureza emotiva que ele se refere aqui. Não pode haver felicidade onde existe medo e apreensão ou receio. Quando souberes que existe um poder invencível que vos protege e a tudo o que você ama, realizando todo o desejo justo do seu coração, a vossa tensão nervosa desaparecerá completamente e vivereis felizes e satisfeitos. Não vos perturbeis mais pelas aparências contrárias, sabendo que a inteligência infinita protege os vossos interesses. Então, quando você sabe da sua natureza divina, que Deus está dando sustentação, que Deus é o seu suprimento, que Deus é a sua vida, você não vai mais ficar aflito por nada. Então, o conhecimento espiritual ele acaba apaziguando as nossas conhecimento espiritual genuíno, não religioso, tá? O conhecimento espiritual genuíno ele acaba apaziguando os sentimentos, dando a gente um pouco mais de sabedoria para lidar com os sentimentos. Então ele diz assim, não vos perturbeis mais pelas aparências contrárias, sabendo que a inteligência infinita protege os vossos interesses e aproveita todas as condições para fazer-vos bem. Farei um caminho no deserto e nos rios do ermo. A aflição perturba a mente que guarda rancor. A raiva, o ressentimento, a maldade, o ciúme, o desejo de vingança roubam ao indivíduo a felicidade e lhe deixam a moléstia, o insucesso e a pobreza. O ressentimento arruinou mais lares do que o álcool e matou mais indivíduos do que a guerra. Seus efeitos perniciosos podem ser vistos no seguinte fato. O ressentimento arruinou mais lares do que o álcool e matou mais indivíduos do que a guerra. Quer dizer, eu sempre falo isso, Falo para as minhas alunas lá da reprogramação quântica emocional, que o que a gente vê hoje, todos esses conflitos, eles passam, hoje e há bastante tempo, eles acontecem pela nossa falta. A humanidade, ela deixou de se desenvolver emocionalmente, desenvolveu muito intelectualmente, desenvolveu muito, entre aspas, em alguns segmentos, se desenvolveu muito intelectualmente, se desenvolveu muito tecnologicamente, mas se desenvolveu quase nada emocionalmente. A gente tem visto, eu acho que eu nunca vi tanto adulto se comportando como criancinhas, nos últimos tempos. Eu nunca vi tanto nos últimos anos. É uma coisa assim de assustar. E a gente vê que esse comportamento infantilizado desses adultos tem a ver com essa baixa compreensão das leis espirituais, baixa habilidade para lidar com essa natureza emocional.
E é bem isso que ele está apresentando aqui, né? Para ser feliz, o homem precisa ter certeza da estabilidade de sua vida. E essa certeza só pode ser dada pelo sentimento de segurança, que resulta da consciência da presença do poder interno e da sua direção infalível. Então, para você se sentir feliz, você precisa se sentir seguro. E essa segurança você efetivamente só possui quando você tem o conhecimento do poder divino que está dentro de você. Por isso, o conhecimento espiritual é tão importante para tudo na nossa vida. É a base, é a essência, é a fonte, é tudo. Você precisa se dedicar, você precisa direcionar toda a sua vida para esse conhecimento de verdade, para que você tenha para você colha, né, todos esses benefícios. Junto ao vosso caminho encontrareis sempre o aviso ou a indicação que deveis seguir. Basta abrirdes os vossos olhos espirituais para vê-lo. Quando você está nessa presença, você é guiado, você é conduzido a lugares melhores. Né? Aquilo que você precisa vem até você. No jogo da vida, a felicidade opõe-se sempre ao amor próprio. E onde um se encontra, o outro jamais aparece. Ele explica isso, gente. Esse amor próprio, ele está falando de um amor ego, né? De algo ligado mesmo ao egoísmo, onde você se coloca em primeiro lugar em todas as coisas. Então, ele fala assim: quando o indivíduo resolve sacrificar a sua razão carnal e o seu orgulho à direção do superconsciente, a felicidade está próxima. Aquilo que vos repugna ou que odiais, certamente vos virá, porquanto pelo ódio formais uma imagem viva na vossa mente subconsciente, e ela a reproduzirá no plano material. O único meio de apagardes essas imagens é pela não resistência. Então você precisa abandonar esse ódio, né? Liberar esse ódio, essas imagens, e parar de resistir às coisas que estão acontecendo, que incitam em você todo o ódio. E aqui eu vou compartilhar com você uma história que ele conta aqui no livro para provar, né? Para mostrar pra gente como que a gente tem total poder sobre as coisas da nossa vida, tá bom? Ele fala assim, ó: para provar-vos que é absolutamente verdade que podeis fazer da vossa vida material aquilo que quiserdes, tornando-a feliz e próspera, citarei o exemplo da senhora Frances Larimer Warner. Diz ela numa carta escrita a outra estudante de ocultismo: acabo de chegar de uma viagem encontrando vossa carta no dia 2 e outras cartas que reclamavam a minha atenção. Respondo vossa carta conforme vou lendo-a. Em primeiro lugar, falai sobre o espírito prisioneiro. Fiquei viúva aos 20 anos. Fiquei viúva aos 28 anos com uma criança pequena e perdi tudo que possuía em loucas especulações na Califórnia. A minha crença na pobreza e a falta de um lar me privaram de todo o conforto, até que recentemente pedi o meu direito divino a todo bem. E o consegui, não por uma afirmação constante, mas por um método próprio descoberto após 10 anos de meditação, quase constante concentração e experiências sobre a lei. Ofereço espontaneamente os resultados. Em resposta à vossa pergunta, direi que não mais era moça e não tinha sorte. Com efeito, o retrato que fazeis de vós mesma corresponde exatamente comigo, como eu era naquele tempo. Portanto, tende coragem e não vos desanimeis, pois se conhecesseis o meu antigo ambiente, talvez vos sentisseis como menos dificuldade a vencer. A vossa carta comoveu-me profundamente, muito mais do que outras, pois descreve tão claramente o que fui, e posso afirmar que é absolutamente verdade que podeis fazer com que a vossa vida exterior seja o que quiserdes. Isso sem muito tempo e concentração. E vou mostrar-vos clara e francamente como isso pode acontecer. Então, se liga aí, né? Elas estão falando ali, trocando ideia, né? Falando, olha, eu passo por isso, perdi tudo isso. Ah, mas eu já passei por isso, vou te mostrar que você pode mudar de uma forma mais simples. É, pois, puramente científica a afirmação que das imaginações do coração surgem as saídas da vida. De modo que, embora seja contrário à vossa razão, nunca imagineis condições indesejáveis, nem penseis, nem faleis nelas, sendo esse o primeiro passo para a realização. O que ela está dizendo? Imaginar com o coração, imaginar de forma pacífica, tranquila. E essas imaginações do coração é o coração apaziguado, né? E nunca falar sobre os problemas, nunca reforçá-los com as palavras, né? E nunca imaginar condições indesejáveis. Pelo contrário, começai agora mesmo a ver vividamente
os vossos desejos de melhor ambiente de trabalho, mais agradável, já realizados. Comece a ver a sua vida já realizada. Como o impulso de vida que age sobre a consciência, como desejo, é sempre um impulso, deve, em consequência disso, ser realizado. Jesus expressou-se com precisão científica quando disse: credes que já recebestes. Essa é a palavra do Cristo em relação ao que você está escolhendo para a sua vida. Quando descobri em pequenas coisas que tinha provas de uma grande lei, pus-me deliberadamente a trabalhar para ver se a lei podia trazer-me tudo o que pedisse, sem auxílio de meus esforços pessoais ou do meu trabalho sob todas as aparências. Não tinha um lar, nem os meios para obtê-los, pois isso, disse comigo mesma, esta é a minha gloriosa oportunidade para ter uma prova. Vocês estão entendendo? Ela estava numa situação de completa penúria, porém ela percebeu que aquela situação era o que ela necessitava para provar que a lei divina, aquela lei divina que você pode escolher, crer e receber, poderia se concretizar nessa situação dela. Então era uma forma que ela tinha de expressar essa lei. E ela botou assim: e primeiramente dei graças, esta é a minha gloriosa oportunidade para ter uma prova. E primeiramente dei graças por isso e passei a me ver vivamente em meu lar. Sentada à minha secretária, caminhando pelos cômodos e para servir de investigação e prova científica sobre a realização detalhada de todo o quadro mental que fiz. Vi-me a entrar alegremente no meu automóvel. Esse ato de colocar-me imediatamente no ambiente real, desejado, é a aceitação ou a fé ativa. Quando você se coloca vividamente nesse ambiente desejado, essa é a fé, é a sua aceitação, a fé ativa. A fé sem obras é morta, bem sabeis. Em fé, uma fé passiva nada produz. Você só acreditar por acreditar, não produz. Nunca me preocupei sobre o modo pelo qual tudo isso me viria, pois era coisa que não me competia, sendo o meu objetivo provar o poder do Espírito, conforme Malaquias 3,10. Se plantarmos uma semente na terra, sabemos que o sol brilhará e a chuva virá. Deixamos a lei a produção dos resultados. Não vemos o processo da natureza, não é verdade? Quando você planta alguma coisa, fica lá tomando conta se está brotando ou não. A natureza faz o trabalho dela. E é essa confiança que você deve fazer quando você projetar o que você quer na sua vida. Pois bem, o desejo, cuja imagem formais, é a semente. Os momentos em que fechais os olhos para ver internamente a imagem são como um sol, e a vossa constante expectativa, sem ansiedade, enfatizo aqui, sem ansiedade, são a chuva e a cultura necessárias para produzir resultados absolutamente certos, visto que são apoiados na lei. Sem dúvida, o ideal é o primeiro requisito para o que se quer conseguir. Tinha-me limitado tanto que a princípio me parecia que a própria tentativa de formar um ideal superior ao que tinha realizado era querer lutar contra uma grande força. Por isso, não fiz mais do que me exercitar na formação de ideais, até poder formar a mente facilmente o mais alto que me foi possível conceber, sentindo assim que havia rompido os laços que me prendiam a condições limitadas. Ela fez um trabalho interior de romper todo tipo de condicionamento mental para a pobreza. Às vezes você deseja muito algo, né? Quero ganhar na loteria, quero ser rico, quero isso, quero aquilo. E, na verdade, a tua mente, quando você pensa na sua vida, você só vê penúria, né? Só vê dificuldade, vê lá preocupado com os boletos para pagar e tá sempre preocupado com conta, por não ter dinheiro, o que vai ser depois, o que vai ser no próximo mês. Esse tipo de coisa é o que impede, atrapalha a sua jornada, né? Pela vida. Então, comece a prestar atenção nesse sentido. Essa dica que ela dá aqui é maravilhosa. É preferível, a princípio, tomar uma coisa por vez e não compreender coisa maior do que aquela em que puderdes aplicar a vossa fé atual. Pois bem, querida senhora, em menos de 1 ano, tudo o que imaginei e muito mais coisas, como que uma graça acrescentada por ter confiado inteiramente no Espírito em relação ao que Jesus me dissera que era meu, se apresentaram na minha vida.
E muito maior do que a posse foi a alegria de ter provado para mim e para os outros que o que precisamos fazer para conseguir todos os bens é estudar ativa e fielmente e em seguida praticar os ensinos do nosso maior cientista, Jesus Cristo. Que relato, né? Ela explicou tudo o que ela poderia fazer em relação ao que ela poderia manifestar. Você viu que é o estado emocional, a ideia clara, a fé incorruptível, né? Essa fé ativa e a manutenção desse estado. Foi fazendo com que ela conseguisse reverter toda a condição que ela se encontrava em um ano. Então, veja por este exemplo que aquela senhora alcançou por meio do pedido silencioso tudo o que lhe era necessário para sua felicidade e alegria. Cada ente humano, sendo uma criação diferente do Supremo Espírito, para ser perfeitamente feliz, precisa de coisas diferentes, das quais são necessárias às outras pessoas, e só poderá recebê-las diretamente do Criador. Não há, pois, motivo para invejardes a felicidade dos outros, e em vez de desperdiçardes o vosso tempo nisso, pedi ao Espírito que vos dê a vossa parte de felicidade. Concorreis para isso, desejando a maior felicidade a todos e enviando-lhes vossos pensamentos de harmonia, amor, verdade e justiça. E na proporção das boas vibrações que enviardes, será a felicidade que recebereis. Então não precisa ficar com inveja, né? Apenas abençoe a todas as pessoas e siga o seu caminho em paz, sabendo que a felicidade vem para você, sim. É um estado onde você está em harmonia com seus sentimentos e pronto para abençoar todas as pessoas. E isso também retorna para você naturalmente. Então aqui a gente encerra esse estudo de hoje. Eu agradeço imensamente por você estar aqui e a gente se vê no próximo capítulo. Gratidão.